pessoal, mais uma vez aqui com vocês no Vlog Pagão para falar um pouquinho de bruxaria, um pouquinho de tarô, né? Um pouquinho dessas coisas que eu particularmente sou apaixonada e não consigo viver sem. Em março, agora, né, no comecinho agora de março, nós vamos iniciar mais um grupo de estudos do Sibilando. Para quem não conhece, o Sibilando é um grupo de estudos que a gente faz virtualmente, através de e-mails e tal, sobre os arcanos maiores do tarô. Então, o Sibilando está começando agora em março, nós vamos iniciar, acredito que no dia 5 de março, com o nosso primeiro arcano, que será o Louco, e vocês estão convidados para vocês fazerem seu cadastramento, para começar a receber as mensagens e participar efetivamente do Sibilando. Vocês podem mandar um e-mail para esse endereço que está aparecendo aqui para vocês, que é um endereço de cadastramento no Sibilando no Yahoo Grupos. Importante, até o dia 29 de fevereiro, ou seja, até o dia 29 desse mês agora, a gente aceita as pessoas novas, tá? Depois do dia 29, não aceitamos mais. Por quê? Porque aí a gente inicia os estudos, então é muito ruim a pessoa entrar no meio e tal, acaba ficando meio perdida, certo? Então, o vídeo de hoje é um vídeo que eu pensei bastante para fazer e fiquei refletindo bastante sobre a importância do tema que a gente vai abordar hoje, né? Que são os caminhos do sacerdócio e a sua relação com o tarô, ok? A bruxaria, em suas mais diversas vertentes, é um caminho, assim, eu tô falando bruxaria aqui no modo geral, é um caminho sacerdotal. O que significa isso? Significa que você, a partir do momento que você trilha o caminho dos deuses, você se torna, num primeiro momento até, um representante dos deuses na Terra, ok? Isso é ser um sacerdote. E então, as pessoas entram na bruxaria, começam a trilhar o caminho da bruxaria, e aí elas descobrem que, puxa, que máximo, eu posso ser um sacerdote, eu posso ser uma sacerdotisa. Uau, que máximo, né? E aí, com o advento da internet, então, a gente acha milhões de sacerdotes e sacerdotisas high-tech, né? Aqueles sacerdotes, aquelas sacerdotisas que, nossa, né? Na internet sabe tudo, assim. O cara é, assim, nossa, sumidade em bruxaria, em sacerdócio. Mas o sacerdócio, ele é composto de muito mais serviço do que a gente pensa, né? Do que muitas pessoas pensam. Ser um sacerdote é ser, na verdade, um dos maiores servidores dos deuses, né? O sacerdote, dentro de uma tradição, dentro de um círculo, né? Com os seus aprendizes, ele é aquele que mais trabalha, ele acaba tendo mais trabalho. Um sacerdote, uma sacerdotisa são instrumentos, são os despertadores dos dedicados, daqueles que estão começando no caminho da arte, né? Então, ele vai ser uma espécie de motor, né? A mola, né? Por trás daquela pessoa que está iniciando. Então, qual que é a função de um sacerdote, né? A função de um sacerdote não é somente ensinar os preceitos formais, os conceitos formais, também é isso. Mas não é só isso, né? O sacerdote de verdade, ele é o canal dos mistérios dos deuses, né? E isso é muito profundo e vocês vão perceber no decorrer da vida de vocês que isso é muito real, né? Aqueles que realmente continuarem trilhando o caminho, um dia se tornarem sacerdotes, vocês vão perceber que isso é muito real e muito mais profundo do que eu mesmo estou falando aqui pra vocês. Outra questão importante com relação ao sacerdócio, e que é muito debatido, muito discutido na bruxaria, assim, desde que eu me entendo por bruxa, é uma discussão sem fim. Pessoas que são solitárias, bruxos solitários, são sacerdotes? Bruxo solitário pode dedicar outras pessoas? Pessoas que são bruxos solitários podem iniciar outras pessoas? E depois da iniciação? Tem opinião para tudo quanto é lado, tá? Confusão é danada, as pessoas que têm assim mais contato com a internet sabem disso, né, que é um debate sem fim, e longe de mim querer também polemizar, mas eu tenho a minha opinião, né, na verdade não é nenhuma opinião, é vivência mesmo, né, é plenamente possível uma pessoa ser iniciada pelos deuses,
né, que muita gente fala de auto-iniciação, mas a iniciação pelos deuses, né? A auto-iniciação é aquela pessoa que trilha o caminho solitário e que se inicia, passa a ser um iniciado, passa a ser um desperto, né? E isso acontece pela mão dos deuses. É claro que é um processo bem mais difícil e às vezes demora mais até do que uma pessoa que tem alguém para trilhar junto, para ajudar nesse processo. Mas é plenamente possível uma pessoa ser iniciada, né? O que as pessoas chamam então de auto-iniciação. É possível então, de acordo com a minha vivência também, uma pessoa dedicar a outra pessoa, ou seja, ensinar os preceitos básicos da arte, né? Ensinar os primeiros passos, né? As primeiras curas, os primeiros meandros da arte, os primeiros mistérios, né? Na verdade não é a gente, sacerdote, que ensina os mistérios, nós somos o canal dos deuses para que aquela própria pessoa que é o dedicado tenha os insights, se ligue, né? É possível então também uma pessoa que é iniciado pelos deuses ou auto-iniciado, iniciar outra pessoa sim, né? Ensinar todo o processo sacerdotal que, embora tenha começado lá na dedicação, ele se desenvolve mais fortemente após a iniciação, é plenamente possível sim. É óbvio que isso é difícil, gente, não é fácil não. Depois da iniciação, então, um sacerdote iniciador, né? Porque como diz a minha querida Mavesper, que eu adoro demais, um beijo pra você, ela fala uma coisa que é muito interessante. Ela fala assim, uma coisa é você formar um iniciado, outra coisa é você formar um iniciador. E é verdade, viu, gente? É bem mais complicado, inclusive. Então você tem a pessoa que é iniciada, então ela passa a trilhar o caminho para aprender a ser um iniciador. Então chega um determinado momento que ela então está preparada para iniciar outras pessoas. Porque também, depois da iniciação, você tem alguns estudos formais, sim. Você tem um aprofundamento formal. Mas além disso, você vai ensinar aquela pessoa você vai ensinar ela a ser um instrumento dos deuses para que ela ajude outras pessoas. Gente, é super complicado. É super complicado. A minha primeira iniciada, ela com certeza vai ver este vídeo. Puxa, ela fez realmente um voto de muita confiança, de perfeito amor e perfeita confiança comigo. Porque ela, sabendo que ela era a primeira, ela está sendo ainda, né? Porque não terminou todo o processo dela, minha cobaia. Né? Ela foi a minha cobaia. Então, o que acontece? Às vezes demorava para mandar coisas para ela. Por quê? Porque assim, não é só pegar e falar assim, então tá, agora eu vou mandar uns textos pra ela, pra ensinar ela como, sei lá, como que ela vai dirigir as pessoas que vão surgir na vida dela e tal. E aí eu não queria fazer isso, porque o negócio, o buraco é mais embaixo. Então o que eu comecei a fazer? Eu comecei a pensar com os deuses, né, a refletir, consultar os deuses, pra ver como é que eu ia fazer isso, né? Então houve toda uma estrutura por fora, né, por trás disso. Uma estrutura material, realmente, e que acompanhou também o meu próprio desenvolvimento. Então eu mesma tive que voltar, olhar para trás e falar, nossa, então tá, tudo isso aqui que aconteceu comigo no passado, eu tenho que estruturar, ensinar essa pessoa a ser um moldador, né? A pessoa que vai ser um moldador de outras pessoas. Gente, isso é sério pra caramba, né? Isso é sério pra caramba. Então, por que eu tô falando tudo isso? Porque, assim, para que vocês saibam que, pela minha vivência, pela minha experiência, é plenamente possível, sim, uma pessoa, através da sua conexão com os deuses, porque eles são quem realmente fazem o trabalho todo, a gente só é aqui um despachante deles. Então, eles que fazem todo o trabalho, né? Não que a gente não tenha também. Então, seja você um brilho solitário, seja você uma pessoa que foi iniciada dentro de uma tradição, dentro de um coven e tal, saiba que o caminho sacerdotal ele é verdadeiro quando ele é verdadeiramente trilhado, né? Que está muito além de simples estudo formal e conceitos da arte, saber muito bem sobre determinada civilização antiga, ou ser assim uma pessoa que tem milhões de iniciados e um monte de dedicados e tá numa tradição poderosa. Gente, vai muito além disso, tá?